o formulário tem bastante de instruções lá. Aí, uma das orientações é que, como eu deixei essa aula para dar agora à tarde, que não fosse muito extensa. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou direto na resolução dos problemas, tá? E durante Giovanni, parabéns, já fez o formulário. Aí, durante a resolução de problema, o que eu vou pedir para vocês? Porque eu sei que enquanto vocês estão aqui comigo, vocês não estão lá com o formulário aberto. Pega um caderno e vão anotando lá. Se por acaso você colocou alguma alternativa que você acha que você errou, aí você volta lá no formulário, que como vocês já sabem, vocês podem responder várias vezes o formulário. Na hora de colocar nota, a gente olha a maior nota e coloca, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a aulinha que eu preparei no Jamboard, tá? Eu tô craque no Jamboard, né? Tô quase craque. Eu gosto muito de brincar com os alunos, sabe? E eu sinto tanto de eu não ter tido essa oportunidade de conhecer muito vocês, mais ainda, né, pra gente ir junto. Mas vai dar tudo certo. Deixa eu entrar aqui. Ai, gente, eu tenho um pastor alemão, ele não para de latir. Eu tenho um pastor alemão e uma égua. Chega esse horário, ele fica latindo na égua. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Já tô vendo que eu tô compartilhando. Então, vamos lá. Aí. Então, o que nós estamos vendo, né, nessa aula? Na verdade, são 4 aulas, eu condensei em 2. São 2. A primeira é grandeza diretamente proporcional, e semana que vem é grandeza inversamente proporcional. A grandeza diretamente proporcional é pura regra de 3 simples, tá? Aquela regrinha de 3 que multiplica em cruz. A gente vai ver isso daqui a pouco. E na semana que vem, a gente vai ver a grandeza inversamente proporcional, que é a regra de 3 composta, que ela dá um pouquinho mais de trabalho, precisa interpretar um pouquinho melhor, tá? Então, o que nós vamos ver hoje é isso, tá? Grandeza diretamente proporcional, ou seja, a regra de 3. A regra de 3 e a proporcional também, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é saber o que é grandeza. O que vem a ser grandeza? E grandeza é alguma coisa que você consegue medir, ou medir através de distância, massa, tá? Várias outras formas de medidas, tá? Quantidades. Então, no exercício, você precisa identificar quais são as grandezas. Na regra de 3 simples, só tem 2 grandezas. 2. Então, vamos ver o primeiro problema aí. Não esqueça de anotar aí, tá? Quem já fez, Giovana mesmo disse que já fez aí. Olha, uma padaria produz 100 pães. Então, a primeira grandeza é quantidade. Quantidade de quê? De pão, tá? Então, a primeira grandeza. Vamos continuar lendo. A cada 4 horas. Então, a segunda grandeza é a unidade de tempo. Nesse caso aí, é horas. Tá? Então, só vai ter essas 2, quantidade de pães e tempo. Então, vamos continuar lendo. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela produz durante um dia? Então, a regra de 3, ela diz o seguinte, é importante você colocar grandeza para você não misturar pães. Se eu coloquei de um lado pães, de um lado vai ser pães, e do lado vai ser horas. Então, vamos pegar os dados aí do enunciado. Uma padaria produz 100 pães. Então, o 100 é pães.
Então, eu vou ter que pôr o 100 aqui, em pães, tá? 100 pães. E vamos continuar lendo. A cada 4 horas. Então, 4 é horas, eu tenho que pôr no horas. Continuando lendo. Sabendo que ela fica aberta 16 horas. 16 horas, você vai ter que pôr aqui, no horas. Por isso que a gente põe a grandeza, porque se você colocar o 16 aqui no pães, já está errado. Tá? Então, tem que ser 4 horas, 16 horas. E a pergunta, a regra de 3 simples, sempre tem uma pergunta. E qual que é a pergunta? Quantos pães ela produz? Então, o seu X é no pães. Tá? A pergunta é sempre o X. A regra de 3 nada mais é do que você multiplicar em cruz ou em X. Você vai fazer esse vezes este e esse vezes esse. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, sempre multiplica o X primeiro. Para o X já ficar no primeiro tempo. Se você quiser multiplicar o 100 vezes 16 primeiro, não tem problema. Mas vamos multiplicar o X primeiro, porque o X já fica no primeiro membro. Que vai virar uma equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau tem 2 lados, tá? E o importante é a variável estar no primeiro lado. Então, vamos lá. X vezes 4 vai dar 4x. Igual 100 vezes 16. Se quiser fazer direto, pode fazer. Eu vou fazer passo a passo, tá? Porque a gente que é professora tem mania de fazer tudo passo a passo. Mas pode fazer direto. Com vezes aqui. Então, vai ficar 4x igual a 100 vezes 16, vai dar 16, com mais os 2 zerinhos do 100. Vai dar 1.600. Equação do primeiro grau, você deixa a variável no primeiro termo, copia o 1.600 e o 4 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Ó, esse 4 aqui, ele estava multiplicando. A equação do primeiro grau, isso é muito importante. Muda de lado, muda de operação. O 4 estava multiplicando, então ele vai vir para cá dividindo. Então, a continha vai ser 1.600 dividido por 4. 1.600 dividido por 4 vai dar 400. Você pode cortar o zero. Se não cortar o zero também não tem problema, tá? Ai, cortei errado. É esse. Não tem nenhum zero, desculpa, gente. Só tem zero no de cima. Então, esquece esse negócio de cortar zero aqui que eu falei. Nesse caso aqui não vai ter cortar zero. Então, vai ser 1.600 dividido por 4. 1.600 dividido por 4 vai dar 400. Então, a alternativa da questão 1 do formulário é a letra C. Anote aí no seu caderno, tá? Exercício 3. Então, vamos lá. Eu já coloquei a unidade aqui, porque eu uso esse Jamboree e a letrinha fica feia, vocês viram, né? Então, eu já coloquei a unidade aqui. Ela tem 2 grandezas. Então, vamos ler. Para alimentar seu cão, uma pessoa gasta 10 quilogramas. Então, a unidade é quilograma. A primeira grandeza é quilograma. De ração para 15 dias. A segunda grandeza é dias. Então, vamos colocar os valores aqui agora na grandeza. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilogramas. Então, eu vou pôr o 10 aqui no quilograma. 15 dias. 10 quilogramas em 15 dias. Qual é a quantidade de ração? Quantidade de ração é X. Quantos quilos de ração? Ela vai consumir por semana. Então, aqui, essa palavrinha aqui é muito importante, ó, por semana. Uma semana tem quantos dias? 7. Então, o 7 estava implícito. Porque quando eu disse lá no formulário, eu falei isso, porque alguns problemas, o número está lá, aparecendo, explícito. Esse daqui, uma semana, o aluno tem que ler e ver, lembrar, né, que uma semana tem 7 dias.
O resto continua igualzinho, regra de 3 simples, multiplica em cruz. E a dica que eu dou, vou falar novamente, é multiplicar primeiro onde tem x. X vezes 15, isso aqui é um 15. Então, vai dar 15x. 10 vezes 700, 10 vezes 7, já falei a resposta, vou fazer direto, tá? Vai dar 700. X é igual, como eu disse para você, alguém quer participar. Espera aí, deixa eu pôr, permitir. Ainda bem que eu tô com o celular do lado. Então, vamos lá, ó. De novo. 10 vezes 15, 15x. 10 vezes 7, 700. Deixa o x sozinho, copia o 700 e 15 divide por 15, 700 divide por 15. Por que divide por 15 só? Esse 700 estava multiplicando aqui, eu tenho que deixar o x sozinho. Se ele estava multiplicando, ele muda de lado, ele muda de termo, ele passa dividindo. A operação oposta da multiplicação é divisão. 700 dividido por 15 vai dar 4,66. Eu já fiz a continha aqui do lado, tá? Por isso que eu já... Então, o exercício 2, a alternativa certa é a letra D. Quem chegou agora, a alternativa A são 400 pães. Eu coloquei 200 aqui, né? Agora que eu vi que eu errei. Que é 400. Tá? E a alternativa, o exercício 2, é 4,66. E o 3? O 3 teve aluno que mandou mensagem para mim, eu fiquei feliz porque o grupo é bom, né? Vocês vão interagindo com a gente, tá? E vou fazer um print aqui para não esquecer de pôr presença para ninguém. Já fiz um print. Aí, voltando aqui, lá no Jamboard. Pronto, voltou. Exercício 3. O exercício 3, teve aluno que ligou para mim, perguntando, eu fiquei muito feliz. Ele tem uma continha a mais, ele precisa ficar atento na pergunta final do problema. Mas o início é igualzinho, então vamos lá. Na pandemia do Covid-19, uma confecção adicionou à sua fabricação máscara. Então, a primeira, são duas grandezas. Lembra que eu falei para vocês das grandezas? A primeira vai ser funcionários, depois vai ser máscaras. Então, uma confecção adicionou a fabricação de máscara de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, então, quando ela tinha 8 funcionários, ela produzia 200 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras. 500 máscaras você tem que pôr aqui, ó, máscaras. Por isso que é importante identificar as grandezas, porque não pode. Se você coloca 500 no funcionário, já dá errado a sua conta, tá? Quantos funcionários ela precisa para produzir 500 máscaras? Então, como eu falei para vocês já, desde o primeiro exercício, multiplica em cruz, regra de 3 nada mais é do que multiplicar em cruz ou em x, e a dica que eu dou é multiplicar o x primeiro. Então, vamos multiplicar o x primeiro. X vezes 200 vai dar 200x. Vou por aqui, 200x. E 800, eu vou fazer direto, tá? 800 vezes 500 vai dar 4.000. 8 vezes 5 dá 40, com mais 2 zeros do 500, tá? Deixa o x sozinho, como falei para vocês várias vezes, é uma equação do primeiro grau, deixa o x sozinho. O 4.000 que está aqui, o 200 que estava multiplicando, ele vem para cá dividindo.
Agora sim vai cortar os zeros, que eu cortei aquela hora lá, nem tinha zero. Então, você vai cortar esse zero com este e esse zero com esse. Tá? 40 dividido por 2 vai dar 20. Vou pôr esse 20 aqui, tá? Porque eu preciso usar lá o cantinho de lá. Então, para fabricar 500 máscaras, ele precisa de 20 funcionários. Aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque teve muito aluno que errou essa daí. Porque eu, de propósito, gente, exercício vestibular, ele faz muito isso, eles colocam distratores. O que é distratores? Ele coloca uma resposta ali que seria possível erro. Porque tudo bem, tá certo, ele precisa de 20 funcionários para confeccionar 500 máscaras. Só que o que o problema está pedindo não é isso. Ele pede o seguinte, olha, bom, quantos funcionários no mínimo devem ser contratados? Essa firma aqui, essa confecção, ela já tinha 8 funcionários. Para 8 confeccionava 200. Ela já tinha 8. Então, para confeccionar 500, ela precisava de 20. Então, a pergunta era quanto que ela tinha que contratar mais. Então, você tinha que fazer 20 que ela tinha que contratar, só que não podia esquecer que ela já tinha 8, então tinha que fazer uma continha de menos. 20 menos 8 vai dar 12. Então, a resposta certa é a B. E olha, vestibular faz muito isso, chama distratores. Esse exercício precisava fazer 2 contas. A primeira continha deu 20, e ele dá a resposta 20 aqui para você. Aí você fica confiante, acertei. Só que, na verdade, não, tem que ficar atento à pergunta final, porque a pergunta final era assim: 8 funcionários fazia 200. Eu preciso fazer 500. Quantos funcionários a mais eu preciso contratar? Então, você tem que fazer o 20 que você precisa, menos o 8 que a firma já tinha, tá? Então, é isso daí que é... Ficou claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que teve uns 4 ou 5 alunos que me ligaram ontem perguntando desse exercício. Tá tudo bem? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Sol, já fez a questão 2, né? Você quer que eu volte, Sara? Vou voltar, não, tá? é porque ontem tinha te mandando mensagem perguntando dela. Porque, tipo, eu tinha feito o cálculo Você não certinho e mandou? deu errado. Aham. Ai, porque eu não tinha o seu contato, só apareceu o número. Mas você já explicou, então deixa pra lá já. Não, mas eu volto, amor, não tem problema. Vamos lá. Aqui. Só é meio lerda, tá? Vamos lá, aqui. A 2. Eu não entendi a sua dúvida, Sara. Tava certo 4,66. Qual que era a sua dúvida? Não, é porque, tipo assim, quando eu fiz a conta tudo certinho. Aí eu falei assim, vou revisar tudo de novo, né? Aí eu fiz a conta 2 vezes e deu um número. Porém, quando eu apertei enviar, tá lá, ver pontuação. E tava vermelho, e quando fica vermelho é porque tá errado. Aí eu fiquei, oxe, como é que tá errado? Aí eu mandei pra professora de português. Daí a gente ficou conversando. Aí ela me mandou seu contato, aí eu fui perguntar pra você, né, o que tava errado. Andréia, minha amiga, minha amiga e irmã. Então, tá certo. Ô, Sara, ontem, na hora que eu mandei, eu tava caminhando, daí eu mandei mensagem para você. Eu vou ver hoje, tá? Vou ver, eu tenho acesso a ver quantos você acertou. De repente, foi a última, Sara, que você errou, porque essa estava certa, 4,66. O que está tendo muito erro é essa última aqui, a terceira. Mas, ó, eu acertei a primeira, aí a 2 apareceu vermelho. E a terceira. Não, calma. A primeira apareceu certo. A segunda apareceu que tava vermelho, que tava errado. E a terceira que apareceu que tava certo, entendeu? Só a 2 que ficou assim. Mas eu acertei, eu fiz as contas certinho. Mas na hora lá apareceu vermelho no 4,66? Sim! Ó, olha o que eu te mandei aí. Te mandei Mas o que coisa. estranho, eu vi mesmo, Sara.
Eu vi que você mandou, e a gente, é assim, eu tenho acesso ao formulário. E eu olhei, quando a gente faz o formulário, tem um negócio que a gente tem que pôr lá, que é chave de resposta. E eu olhei, e estava certo, era D, entendeu? Porque eu podia ter errado, assim, na hora que, assim, a gente faz o formulário, depois que a gente faz o formulário, eu, professor, eu vou lá e falo assim para o computador, para o programa. Olha, eu coloquei a alternativa A, B, C e D. A certa é a D. E eu coloquei a D. Sara, mas o bom é saber que quem que é você agora, Sara. E eu pode deixar, acabando a aula, eu vou entrar lá e eu já retorno para você. Tá bom? Se tiver errado, se eu errei, coloquei a chave errada, eu vou lá e mudo, mas eu olhei ontem, eu terminei a caminhada, entrei aqui, olhei, estava na chave certa D. Mas apareceu, tipo assim, quando você confere a sua pontuação, quando você entrega, quando você envia lá e tal, aí você coloca assim, apertar a pontuação. Eu acho que é pontuação, tá escrito. É isso Aí, mesmo, é isso mesmo. aí tipo, as que fica vermelha, as que você É que tá colocou errado. errado. Aí tava vermelho, porém não tava aparecendo a resposta embaixo. Tipo, se tivesse errado, tipo assim, eu coloquei a D, não, coloquei a C, aí aparecia a D embaixo. Mas, tipo, eu coloquei a D e apareceu que tava errado e não apareceu nenhuma resposta certa embaixo. Não, eu até vi que você riu ontem, né? Tipo assim, tá certo. O mais importante, Sara, é que você acertou a conta, tá? E eu anotei aqui no meu caderno agora, terminando a aula, eu vou lá olhar para ver o que está acontecendo. Não se preocupe, porque, assim, o mais importante, Sara, é você aprendeu a fazer, você já sabia, né? Eu acho que a maioria de vocês já sabiam fazer regra de três simples, e que você aprendeu e fez certo, isso é o mais importante. Mas pode ficar cegada que eu vou lá, porque eu sei que isso aí você é avaliada por causa disso, entendeu? Deixa eu ver quem escreveu aqui. Essa matéria tá Tão o quê? Que legal. eu não consegui ler. Tão legal. Ai, que bom! O Giovanni que Ai, olha, escreveu. eu vou dizer uma coisa para vocês, não perca a aula da semana que vem, porque a semana que vem, não sei se alguém lembra, é aquele um chatinho, porque é assim, olha, ó, qual que é a diferença da regra de três simples para composta? Eu já vou mostrar hoje, tá? Semana que vem eu vou voltar nisso. Se você tem que analisar a pergunta, tá? Olha, isso aqui para alimentar o seu cão, gasta 10 quilos de ração em 15 dias. 15 dias para 7, então tá aumentando. É a tal da setinha, entendeu? Esse valor que você vai achar aqui, se em 10 dias, em 15 dias, ele gasta 10 quilos, então você tem que fazer essa pergunta. A de 3 composta é essa, tem que fazer essa pergunta. Se em 15 dias ele gasta 10 quilos, em 7 dias ele vai gastar mais quilos ou menos quilos? Vai ser menos quilos, então vai ser qualquer número, eu vou chutar qualquer número aqui, ó. Menos de 15, menos de 10. Então, a setinha também vai estar aumentando. Aqui do 3 para 10 está aumentando, do 7 para 15 está aumentando. Quando as duas setinhas estão no mesmo lado, é regra de três simples. Semana que vem, vai acontecer o seguinte. Aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. 8 funcionários fazem 200 máscaras. Olha, vamos olhar no valor que você tem, que é isso aqui do máscara. Está aumentando para baixo. Esquece do funcionário por enquanto. Olha só no 200. Está aumentando para baixo. Agora vamos pensar no problema todo. 8 funcionários fazem 200 máscaras. Para fazer 500 máscaras, você vai precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Você vai precisar de mais funcionários. Então, vou chutar o número aqui, 13. Mais do que 8. Então, a setinha também vai ser para baixo. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Quando as duas setinhas estão no mesmo lado. Ou as duas estão para baixo, ou as duas estão para cima. Isso é a regra de três mais fácil que tem. Por isso que chama regra de três simples. A partir de semana que vem, eu vou ensinar a composta, que vai estar uma setinha para cima e, infelizmente, uma para baixo e outra para cima.
Quando acontece isso, uma para baixo e tá outra para cima, falei contrário, né? Desculpa. Quando tá uma para cima e outra para baixo, você tem que virar esse número. Então, é isso que eu vou ensinar semana que vem. Então, a regra de 3 simples, como o nome já diz, é simples. Agora, a composta já é mais... Vamos trocar o composta pelo difícil. A composta é um pouquinho mais difícil. Tem que fazer essa análise. Tá bom? Olha, eu coloquei aqui... Entendeu, Sara? Eu fiz 2 contas diferentes. Eu fiz uma com o exemplo que você deixou lá. E a outra, eu não fiz assim, não. Mas deu o mesmo resultado. Não, mas exatamente. A regra de 3 simples tem aluno que faz sem fazer nenhuma conta. Ele pensa assim, 8 faz 200, para fazer 500, então pensa na cabeça. Não, mas eu ainda tô naquela que apareceu que eu tô errada. Nossa Essa senhora. aqui? Oi? Você tá na 2? Não, porque não. Parecia que eu tava errada. Eu fiz a conta mó. Não, mas fica sossegado, Sara. Eu prometo para você, fica sossegado. Acabando a aula aqui, eu vejo e eu chamo para você, eu chamo você no WhatsApp, tá? Tá bom, então. Fica tranquilo. Vamos seguir, porque senão a gente não consegue sair daqui. E olha, pode ficar sossegado. Pensa o seguinte, Sara, você fez a conta certa. Tá certo? Eu fiz certo, você fez certo. Se deu alguma coisa lá, é o problema do Google Forms, não é seu mais, querida. O mais importante é que você fez a conta certa. E eu vou ver o que está acontecendo lá no Google Forms, está dizendo para você que está errado, tá? Então, vou fazer rapidinho aqui agora. A Júlia entrou. A Júlia entrou, mas acho que a Júlia saiu. É porque eu sou tutora da Júlia. Tem um monte de continha para vocês, um monte de prova para vocês fazerem novamente, tá? Que é do governo, que é a sequência digital. A de matemática são 26 questões. Eu escolhi 5 aqui para vocês, para explicar para vocês. Então, a outra coisa que eu pedi para vocês agora, anotem aí no caderno, sequência didática digital de matemática, segundo bimestre, e já anota aí, atividade, eu não peguei todas, são 26, eu peguei só 5. E anota aí atividade 5. Peguei as mais simples, tá? Tem mais difícil, aí na próxima aula eu pego mais 5. Vocês têm até dia 30 de maio para fazer isso. Vamos ver a primeira pergunta, olha. O exercício 5, tá? Anotem aí, por favor, em algum lugar no caderno de vocês aí, tá? Observe os pontos marcados sobre a reta numérica. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto que é a raiz de 10. Ele quer saber, dentro dessa reta numérica, onde está a raiz de 10. Eu acho que foi na aula da semana passada, ou da aula da semana retrasada, eu expliquei para vocês, olha. Raiz de 10 não é uma raiz exata, tá? Então, eu não sei quanto que é. Tá? Eu tenho que saber quanto que é a raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, que são as exatas. As não exatas, aí depois a gente vê como que faz, tá? Mas eu não sei. Para esse exercício, eu não sei quanto que é a raiz de 10. Eu quero saber onde ela está nesse eixo aqui. Não é? Isso, Sara. A gente é esperta, é outro naipe, né? Então, vamos lá, ó. Raiz de 10, então, como que você tem que fazer? Antes da raiz de 10, é a raiz de 9. A raiz de 9 é exata. Eu sei quanto que é a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Depois da raiz de 10, tem a raiz de 11. A raiz de 11 não é exata. Raiz de 12 não é exata. Raiz de 13 não é exata. 14 não é exata. 15 não é exata. A próxima, que é exata, é a raiz de 16. Que vocês sabem, que nós sabemos. Raiz de 16 é quanto? 4. Por isso que a Sara disse que é a alternativa A. Eu não sei quanto que é a raiz de 10, mas eu sei que ela está entre o número 3 e o número 4. Então, a alternativa não é a A, viu, Sarinha? É a Não, B. mas como é que ela tá no meio de 3 e 4, sendo que é 2 e pouco? É porque a de 2 seria aqui, Sara. Ó, vamos pôr aqui, ó. Vamos voltar, então. Raiz de 9 eu sei, raiz de 8 eu não sei porque é exata, raiz de 7 eu não sei porque é exata, raiz de 6, nem raiz de 5. A raiz de 4 eu sei.
Raiz de 4 é quanto? É 2. Só que ele não está pedindo o número que está entre o 4 e o 9. Está pedindo uma raiz de 10 que está entre o 9 e o 16. Então, a alternativa correta é a B. Está entre o 3 e o 4. É assim, Sara, eu não sei quanto que é a raiz de 10. Mas antes de 10 é quem? Que eu conheço? Raiz de 9. E depois de 10, quem que eu conheço? Raiz de 11 eu não sei, raiz de 12 eu não sei, ou seja, de 16. Como a raiz de 10 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16, então a raiz de 10 está entre 3 e 4. Melhorou, Sara? Tá. Ah, esse S parece que eu não te convenci. Então, a raiz de 4 está fora. Quem que estaria entre o 2 e o 3, Sara? Estaria raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8. Todas essas raízes estão aqui no meio. Aí seria entre o 2 e o 3. Mas eu estou querendo raiz de 10. A raiz de 10 está entre raiz de 9, que eu conheço, e raiz de 16, que eu conheço. Então, raiz de 10 é 3, alguma coisa. E não me pergunto quando que é essa alguma coisa, que eu não sei. Porque as raízes exatas a gente não sabe. Pode perguntar. Alguém coloca na calculadora aí a raiz quadrada de 10. Então, E aí, eu quanto que tentei deu raiz de fazer 10 na aqui, calculadora? deu... Ah, não sei. Eu tentei fazer, deu Deu 3,16. 2. Não, o meu deu 2,15. E uns Se deu quebrados. 3,2, está entre 3 e 4. Se deu 3,18, está entre 3 e 4. Se deu 3,20, está entre 3 e 4. Tá bom? Tudo certo. Convenci vocês? Se eu não convenci, me chama, fala só, eu não acreditei naquilo que você falou, me mostra. Tá certo, E eu tá volto certo. e explico novamente, tá bom? Descarto A, galerinha. Oi? Descarto A aí. É, não é o A. Vai lá, então, quem fez o formulário... Ah, não, isso aqui não é formulário, não. Isso aí é lá no SED. Então, marca aí, atividade 5 é a B. A 6. A 6, ela é assim. Toda vez que eu coloco esse negocinho aqui do lado, gente, é um nivelamento que eu estou fazendo. Para resolver o exercício 6, precisa ter esse nivelamento. E esse nivelamento diz o seguinte, que quando a gente está dividindo potência de mesma base, o que é potência de mesma base? Olha, essa aqui é uma potência, é 2 elevado a 7. Isso aqui é outra potência, 2 elevado a 4. Elas têm a mesma base. Base é aquele número maior que tem na potência, tá? Isso aqui é a base, isso aqui é o expoente. Isso aqui é a base, isso aqui é o expoente. Então, isso daqui é divisão de potência de mesma base, porque a base aqui é 2 e aqui também é 2. O que eu faço quando eu estou dividindo de potência de mesma base? Eu subtraio os expoentes. Então, olha, o que eu fiz? Aqui eu tinha 2, eu tinha 2, coloquei só um 2 aqui. Peguei esse 7 daqui, coloquei aqui, peguei esse 4 e subtraí os 2. 7 menos 4 deu 3. Então, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 4, eu conservo a base, que é 2, e subtraio os expoentes. 7 menos 4, 3. Então, esse é o nivelamento que a gente tem que fazer para essa nossa aula, tá? Para você resolver esse exercício. Uma outra coisa que é importante é quando você tem uma divisão e tem um traço grandão aqui, significa que o 96 está dividido por 6Z e o 12 também está dividido por 6Z. Então, eu vou escrever de um outro jeito aqui, ó. Eu vou escrever 96Z elevado a 6 menos 12Z elevado a 3. Eu vou botar um 6Z elevado a 3 para esse, e vou botar um outro 6Z elevado a
3. O que eu fiz? Eu só dei um Z para cada um, porque quando tem esse traço grande aqui, significa que esse está elevado a 6 e o 12 também está elevado a 6. Se tivesse mais um aqui, também estaria elevado a 6. Aí que eu preciso usar a propriedade da potência na divisão. Eu vou dividir 96 por 6. Eu já fiz a divisão antes, tá? 96. Exercício 6. 96 dividido por 6 vai dar 16. É uma divisão legal, simples, lá na calculadora. 96 dividido por 6. Aí vamos para o nivelamento que a gente fez agora. O que dizia o nivelamento? Que quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, ou seja, quem que é a base? É o Z. E subtrai os expoentes. Quem que é o expoente? O 6 e o 3 aqui. Então, eu vou fazer 6 menos 3. 6 menos 3, 3. Acabou a primeira parte, tá? Menos. Agora eu vou dividir 12 por 6. 12 dividido por 6 é uma divisão simples, vai dar 2. Agora eu vou para o meu nivelamento de hoje. Z elevado a 3 dividido por Z elevado a 3. Z elevado a 3 dividido por Z elevado a 3 vai dar Z elevado a 0. Z elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. Então, vai sumir esse Z aí. Então, vou fazer até aqui do lado, tá? Z elevado a 3, Z elevado a 0 é igual a 1. O Z sumiu, tá? Então, é só 2. Então, a minha alternativa correta é a Z elevado a 3 menos 2. A C. E aí, vamos lá. Responda, eu gostei hoje que vocês estão interagindo mais. Todo mundo entendeu? Todo mundo aceitou? Alguém aí discorda? Ou ficou com alguma dúvida? Sara, que está interagindo. Quando você explica, é de boa. Mas quando, tipo, não é que você não explica, sabe? Mas, tipo assim, ó, você explicando agora, tipo, tá super fácil. Isso aí tá super mamão. Mas quando chega na hora, aí a gente fica todo perdido. Mas eu sei por quê, Sara. Sara e os outros alunos que estão aí presentes. É porque, lembra que eu fiz esse nivelamento aqui? Você não lembra mais disso. Você aprendeu isso aqui lá no 7º ano. Entendeu? Então, é compreensível você esquecer, porque essa atividade está exigindo que você lembre de coisa lá do 7º ano e do 8º ano. Então, é normal, sabe? Eu acho assim, vocês estão no 2º ano, o ano que vem, ou esse ano mesmo, é isso, voltar no 6º ano, aprender propriedade da potência, tá? Sempre tá voltando, porque a matemática tem isso, a matemática, para você resolver um problema de hoje, você precisa lembrar do que você aprendeu ontem, o mês passado, o ano passado, o ano retrasado, tudo lá para trás. Então, a matemática tem muito isso. Então, é compreensível, não é só você que tem essa dificuldade, entendeu? Por que eu sei? Porque, gente, eu dou aula há um tempão, e eu dei aula um tempão para o 6º ano, dei aula um tempão para o 8º ano, dei aula um tempão para o 9º ano. Então, eu sempre estou retomando essas coisas que eu sei, porque eu também esqueço, mas como eu já dei aula no tempo, a gente volta. Então, o que vocês precisam ter esse hábito é isso, é sempre estar voltando, porque a matemática precisa ter esses pré-requisitos, são as atividades anteriores. Deixa eu puxar aqui, então, para o próximo, senão a gente não caminha. Olha outra coisinha aqui do lado, Sara, você acabou de perguntar. Esse negocinho que eu coloco do lado aqui é nivelamento, é coisa que você já aprendeu nos anos anteriores. Para resolver esse exercício, precisa lembrar desse, entendeu? Então, vamos lá. Observe a expressão algébrica no quadro abaixo. 4x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado. Como que resolve isso? Você precisa saber uma outra propriedade, que é a propriedade da diferença de 2 quadrados. O que significa isso? Você vai pegar o 4x elevado ao quadrado,
Fica feinha a minha letra mesmo, tá? Mas não tem problema não, porque a gente tá aprendendo. É a B? Ó, deixa eu ver aqui na minha colinha, porque eu fiz uma colinha aqui dos exercícios. Não, é a C. Eu vou explicar por quê já, Sara, ó. Ó, quando é assim, você tem que achar o quadrado, a raiz quadrada do primeiro e do segundo. Raiz quadrada de 4 é 2. X elevado ao quadrado é x. Menos. Raiz quadrada de y elevado ao quadrado é y. Então, na verdade, o que você tem é isso aqui, olha. Ó. E a propriedade da diferença de dois quadrados, a diferença de dois quadrados, é o primeiro elevado ao quadrado e o segundo elevado ao quadrado. É a multiplicação dos dois, só que um fica com um sinal positivo e o outro com sinal negativo. Entendeu? É verdade, de novo, olha, porque o quando lado você que tem tá com o número fica positivo e o lado que tá com a letra fica negativo. Isso mesmo, quando é diferença de dois quadrados, se fosse a soma, os dois ficariam positivos. Mas como é diferença, um fica positivo, o outro fica negativo. Então, eu tenho 2x menos y. Então, vai ser 2x menos y, vou juntar aqui já, para não precisar escrever de novo, tá? 2x mais y. Ou a ordem não altera, tá? Eu não sei qual que é a resposta certa, vamos ver. Ó, 2x menos y, 2x mais y. Então, tá fora da ordem ali, mas a gente já sabe que o produto não altera, né? Então, é 2x mais y vezes 2x menos y, que é a C. Tá? Então, o segredo, então vamos voltar. Primeira coisa importante, precisa saber dessa propriedade. Lembra que eu falei? Você tem que lembrar disso daí. Isso, na verdade, a gente não lembra, gente. A gente só lembra se a gente voltar lá e estudar de novo. Então, a diferença de dois quadrados diz o seguinte, que é isso, tá? Que você vai multiplicar os dois, só que um com sinal positivo e o outro sinal negativo. Mas por que esse y ao quadrado virou y? Porque achei a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um vezes o outro. Um com sinalzinho positivo no meio e o outro com sinalzinho negativo. Tá? Tudo bem? Posso ir para o próximo? Pode. Anotaram aí? Atividade 10. A alternativa certa é a B. B não, desculpa, C. Ó, essa sequência didática tem um exercício de regrinha de 3 que eu estou ensinando para vocês essa semana. Então, vamos lá, ó. Dá um zoom aqui. Túlio é artesão e produz bonecos de argila. Para a confecção de 5 bonecos, vou pôr B de boneco aqui, tá? Os quais têm sempre o mesmo tamanho, 3 quilogramas, então o outro é quilograma. Boneco e quilograma. São as duas unidades que vocês vão usar. As duas grandezas. Então, vamos lá. Vamos ler o exercício agora. Para a confecção de 5 bonecos, então você vai pôr 5 aqui. Os quais têm sempre o mesmo tamanho, ele utiliza 3 quilos. Túlio recebeu um pedido por encomenda para produzir 30 bonecos. Então, se é 30 bonecos, você vai pôr no B de bonecos. Tá? Por isso que é importante você identificar a grandeza. Se você colocar 30 aqui no quilo, você já errou o problema. Então, ele quer saber quantos quilos ele vai precisar para fazer 30. Multiplicando em cruz, ou em x, tá? Vai dar 5x. 30 vezes 3, vou fazer direto, tá? Vai dar 90. Fechar aqui. X é igual. O 5 que estava multiplicando, vem para cá dividindo. Aí vai ser 90. Onde que está isso que eu resolvi? Fecha esse 90 dividido por 5 vai dar 18.
Então, para fazer 30 bonequinhos, o Túlio vai precisar de 18 quilos de... Como que é o nome? De argila. E se o Túlio, para confeccionar tudo isso de argila, o Túlio gastou, ele está pagando argila R$ 12 o quilo. Então, ele vai ter que fazer 18 quilos, que ele precisa, vezes 12. 18 vezes 12 vai dar 216. Eu já fiz a continha aqui do lado, tá, gente? Por isso que eu tô olhando aqui do lado. 18 vezes 16 vai dar 216. Então, o exercício 11, alternativas certa, a alternativa certa é a D. Ficou alguma dúvida nessa? Pergunta aí, por favor. Sara, que está interagindo, Júlia. Pra mim tá de boa. Bruna, E eu acho que essa Júlia saiu. Giovanni. Deixa eu olhar quem mais aqui. Sara. Mais um. Tem 5 alunos, que bom. Ai, que bom. Pode ser um aluno interagindo que nem vocês, eu fico feliz. Agora é a última. Deixa eu ver se é a última. É a última. O Vitor falou que ia dar só meia hora de aula, mas não tem problema. Vocês estão interagindo, sinal que vocês estão gostando e eu continuo aqui, tá? Tô com muita saudade da aula. Aguenta só dando aula, porque eu tô com saudade. Então, vamos lá. Esse aqui é um enunciado enorme, mas, na verdade, eu vou resumir... Não dá pra enxergar. Dá zoom, não dá pra enxergar. Nossa, ele é... Isso aqui foi feito um print, gente, da... Alguém entrou lá no SED e fez um print dos exercícios de vocês. Então, ó, na verdade, esse exercício é assim, olha, eu vou resumir para vocês o enunciado. Só pegar o nome da pessoa, que é o Antônio. O Antônio, ele é engenheiro de trânsito e ele viu que o formato da rua é isso aqui, ó. É esse formato, essa figura aqui. Ai, tá horrível, gente. Pera aí, deixa eu voltar aqui. É isso aqui, ó. Olhem só para cá, tá? Aí ele viu o seguinte, que entre a Avenida Brasil, Avenida Uruguai, a Rua Paraguai e a Avenida México, formava esse ângulo aqui, ó. E ele não sabia que ângulo que era isso aqui. Ele sabia que aqui era 45 graus, deixa eu dar um zoom. Aqui era 45 graus. Alguém sabe me dizer quantos graus tem isso aqui? Quando tem esse quadradinho, esse pontinho no meio? 90. Isso. Que aqui é 90. Aqui também não tem o quadradinho com pontinho no meio, mas se forma essas duas retas perpendiculares, também é 90. Tá? Que também é 90. E ele quer saber quantos graus tem aqui. Então, olha, vamos ver se tá dando para vocês verem direito. Porque eu tô com o celular do lado, tá? Tá legal. Ó, 45 aqui, 90 aqui, 90 aqui, ele quer saber quanto que é esse. Aí, olha, voltando ao que a Sara me perguntou, que eu tenho certeza também que é uma dúvida da Bruna, do Giovanni. Tem que voltar lá no 9º ano, eu acho que aprendi isso, que fala o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, a figura que forme esse caderno meu aqui é um quadrilátero, tem quatro lados. A soma quadrada de qualquer figura que seja um quadrilátero sempre vai dar 360 graus. Tá? Então, olha aqui o exemplo aqui, olha, ele pintou, olha, ó, ele pintou de roxo, aqui de azul, aqui de abóbora e aqui no marrom. Se eu juntar esse roxo, esse azul, esse abóbora e esse marrom, vai dar 360 graus, que é uma volta inteira. Então, se eu somar aqui, eu não sei que ângulo que tem aqui, mas se eu somar esse ângulo aqui, mais esse... Filha, traz o carregador para mim do notebook novo. Se eu somar esse daqui, esse ângulo, vai dar 360 graus. Se não lembrar disso, meninos,
vocês não conseguem resolver esse exercício. Porque agora ficou mais fácil. Ah, então quer dizer que se eu somar 45 com mais 90, com mais 90, com mais essa aqui que eu não conheço, vai dar 360 graus? Isso mesmo. Entendeu? Só um minutinho, gente, que tá descarregando. Mas é a última, tá? Já tá acabando. Então, essa é o nosso nivelamento de hoje. Qual que é o nosso nivelamento de hoje? Para resolver esse exercício, tem que saber que a soma interna de uma figura que seja um quadrilátero sempre vai dar 360. Então, agora vamos fazer o seguinte. Ah, então tá bom. Então, quer dizer que se eu pegar 45, que é esse ângulo aqui, mais 90, mais 90, vamos ver quanto que vai dar, que é o que eu conheço. Eu conheço esses três. Então, vai dar 5 mais 0 mais 0 vai dar 5. 4 mais 4, 18, 19, 20, 21, 22. Vai dar 225. Então, olha, esse ângulo com mais esse, está dando 225. E aí, o que eu faço de 225? Eu sei que todinho ele dá 360. Então, se eu pegar 360 menos esses três aqui, eu descubro quanto que é esse. Então, é essa quantia que você tem que fazer. Que esse 360 que é o X da questão. Você tinha que saber que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre dá 360. Então, vai pegar o 360 menos 225. Eu já fiz a continha aqui. Vai dar 135. O que é esse 135, só? Porque ainda não entendeu. Significa o seguinte, olha, deixa eu dar um zoom bem legal aqui para vocês. Mas assim, ficou bem mais fácil, porque, tipo, você só somou os três ladinhos ali, aí você viu quantos que deu todos, aí depois tu fez 225 menos 360, que já deu praticamente o resultado da conta. Então, a gente não precisa fazer uma conta em ainda. Exatamente. Mas concorda comigo, Sara, que se você não soubesse que a soma dos ângulos internos do quadrilátero era 360, você ia conseguir resolver esse exercício? Mas todo mundo sabe que é 360 quando dá o coisinha todo, né? O quadrilátero? É. Ah, que bom, amor. Me perdi. Não, tá bom. O mais importante é isso. Toda a continha, como eu comentei com vocês hoje, tudo isso aqui que eu coloco aqui do ladinho é o nivelamento. O que significa nivelamento? E eu não estou subestimando vocês de forma alguma. Mas é aquela habilidade que não foi dada esse ano. Foi dado ou ano passado, ou ano retrasado, ou no outro ano. Então, a gente reforça a habilidade para o aluno conseguir resolver. Entendeu? Então, o objetivo era esse. Então, olha para você ver como é fácil, né, Sara? Viu como que era simples? Não era difícil. Então, o exercício 16 é... AC. Tá bom? Gente, acabou. Deixa eu ver aqui. Acabou. O Vitor queria que eu desse meia hora de aula, já extrapolei. Mas enquanto vocês estão aí, não tem problema. Fico mais uma hora que se for necessário. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, por favor, teve aluno que a Sara me chamou ontem, eu respondi, né, Sara? Demorei um pouquinho porque eu estava caminhando, mas eu respondi. E se tiver alguma dúvida, tá? A Bruna que está aí ainda, por favor, pode me chamar no WhatsApp, se não der para responder na hora, depois eu respondo e ajudo vocês. Muito obrigada pela participação, obrigada por ter interagido, Sara, fiquei muito feliz. Bruna também interagiu, Giovana também está sempre participando. Muito obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Qualquer coisa eu te mando, se eu tiver alguma dúvida quando começar a prova, eu te mando no privado, pode ser? E pode me chamar no Zap, tá? Fica tranquilo. Se eu não responder na hora, depois eu respondo. Obrigada, meus queridos. Tá bom, então, tchau. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, bom descanso. Giovane, que está ainda aí. Nós estamos em 6. Ai, que belezinha. Espera um pouquinho, não sai ninguém, não, que eu só vou confirmar aqui, ó. A Bruna, que eu preciso entrar lá na chamada e vou presença para vocês. O Giovane.
E a Sara? Ô, Do segundo B. Oi. professora, o Giovanni tinha mandado o link da chamada. Ai, mas esse Giovanni é muito bom, graças a Deus. Todo mundo, você colocou a Bruna, a Sara colocou. Eu anotei. Eu Ah, anotei. então tá bom. Então eu não preciso fazer isso que eu tô fazendo aqui não, né? Ai, Acho que não. gente. A vozinha de vocês, tá? Obrigada, fiquei muito feliz. Vamos fazer uma aula na segunda-feira de manhã e se vocês quiserem fazer alguma aulinha à tarde, me chama, eu abro aqui o Meet e a gente faz, tá bom? Tá bom, então. Para mim não tem nenhum problema não, eu gosto, eu amo dar aula. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Tchau. Giovanni, por você ter compartilhado a presença, tá? Tchau, boa semana.